Aqui? Mais um pouco? Mas sim, o estudo da palavra do Senhor, a lição número 3 hoje. Todos os irmãos leram a leitura, a lição 3, amém? Todos? Alguém não leu? Todos leram, todos leram. Porque hoje ninguém levantou a mão. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma lição. Correu tudo bem, graças a Deus. Não estivemos orando com o Adriano. Foi tudo bem a cirurgia. Graças a Deus. Continua orando, porque vai passar 2 semanas agora de observação para ver se são 7 bactérias que entraram pela ferida, né? Não é uma só. Então é bastante remédio que ele está tomando. Em 2 semanas tem que morrer todas essas bactérias. Se não sair, não purificar, vai ter que tirar mais uma parte, completamente o dedo. Porque eu fui tirado só a metade, né? Nós temos que orar para que ele se conscientize mesmo, ele venha ter a preocupação que muitas vezes nós estamos tendo mais do que ele mesmo. Ele precisa ser liberto mesmo, assim, do vício da comida, muitas vezes, né? Assim, para ele é muito difícil isso. É como alguém que tem um vício de vício, de cigarro, né? E talvez na vida dele seja mais em relação à comida, a alimentação, principalmente comida mesmo, não doce, né? A gente tem mais dificuldade com doce, essas coisas. Ele tem dificuldade mesmo pelo tamanho que ele é. Então, para ele, de uma hora para outra, assim, ficar comendo aquela comidinha de hospital é muito difícil. A gente tem que orar para que Deus, assim, tire toda essa vontade dele, possa ter essa consciência, cair em si, ele lutar pela própria vida dele, né? Porque através disso tudo é a vida dele no jogo. Então ele tem que ter essa consciência dada por Deus, né? Porque, assim, infelizmente, a gente não vê muito isso, não. Ainda está assim, parece que não caiu em si. Talvez agora, né, vendo o pedaço dele faltando, talvez ele possa pensar mais e dizer, não, realmente eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que mudar, né? A gente tem que orar por isso aí também, porque só orar pela cura não adianta. Se ele não tomar uma posição na vida dele, Deus não haverá, não vai ter cura, porque depois ele vai continuar comendo, se alimentando errado de novo, ele tem que ter o tratamento certinho da diabetes, né? Então tem que orar para que Deus conscientize disso, a glória de Deus. Deus, né? A gente quer o bem, né? É sempre o bem do irmão, mas cada um tem que ter a própria consciência, né? Não adianta você estar doente e eu tomar um remédio por você, porque não vai fazer efeito e não vai fazer mal para mim, porque às vezes não é eu que tenho a doença e estou querendo tomar um remédio pelo outro, né? Cada um tem que ter aquela consciência mesmo e buscar pela sua vida, pelo seu bem-estar, né? Isso aí sirva de despertamento para nós também, né? Cada um de nós em relação à saúde, porque quando a pessoa tem saúde, ela às vezes não tem dinheiro, ela não tem outras coisas, mas ela tem a saúde, ela corre atrás, ela batalha no luto, consegue. Sem saúde é complicado, né? Vamos orar, Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia, por esta noite, por esta oportunidade santa aqui na tua casa. Pedimos, Senhor, abençoe nossas vidas, Senhor. Traz aqueles que estão a caminho ainda, traz segurança, meu Deus, abençoe as crianças, adolescentes, os jovens, Senhor, pode praticar, capacita, meu Deus, essas vidas.
Senhor, que eles possam amar o Senhor, que eles possam ter experiências contigo também. Assim como o Senhor tem nos dado, meu Deus, nós possamos ter muito mais através do conhecimento da Tua Palavra. O Senhor vem nos transformar, nos moldar, nos mudar. Que o Teu Espírito, o Senhor, nos ajude a agir corretamente em cada situação da vida que enfrentamos, meu Deus, principalmente nesses dias tão maus que nós temos vivido nesta terra. Nos ajuda, Senhor. Pai, glória a Deus, Pai. Toma vida, Senhor, dos irmãos que estão enfermos, aqueles que não podem estar aqui hoje por causa da enfermidade. Deus, a vida do Adriano lá no hospital, Senhor, o Senhor continue com ele, abençoando, trabalhando naquele coração, naquela mente, naquela vida, trazendo a ele o seu despertamento, fazendo aquilo que ele não consegue. A glória do Teu santo nome nós oramos. Te agradecemos por tudo até aqui, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, Senhor. Graças te damos por Tua palavra dentro de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós podem tomar o seu lugar. Abre a lição número 3. O perigo da perda da visão focada em Jesus. O perigo da perda da visão focada em Jesus. Vamos ler o texto bíblico básico juntos, Números 21, em Hebreus, Números 21, do 5 ao 9, em Hebreus 12, do 1 ao 2. Vamos lá, 1, 2, 3. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-lhe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. O textual diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. No subsídio para o estudo diário, na segunda-feira, em Lucas 11, do 9 ao 11, ali está dizendo mais ou menos que nós temos que pedir, que está com a nossa visão da nossa oração focalizada em Jesus, né? Então, o perigo da perda da visão focada em Jesus é quando a pessoa ora no nome de outra pessoa, né? De um santo, de alguém que não pode, na verdade, interceder por ela. Porque ele tem a visão focada em Jesus, ele vai orar sempre em nome de Jesus. Na terça-feira, Números 14, do 26 ao 45, ali está falando mais ou menos sobre aqueles que murmuraram e retiraram sua visão de Deus. Quando a pessoa murmura, ele está retirando a sua visão de Deus, ou de Jesus, nos nossos dias hoje. Nós temos que ter muito cuidado com a murmuração. Na quarta-feira, Hebreus 11, do 23 ao 29, ali está dizendo mais ou menos sobre as vitórias alcançadas por
por estar com a visão de Deus. Hebreus 11 é o capítulo do zero da fé. Então você vai ver que do 23 ao 29 está falando sobre a família de Moisés, sobre o próprio Moisés. Eles alcançaram vitórias com a sua visão focalizada em Deus, mesmo diante de perseguição, a morte das crianças, né? Tudo que era contrário, mas como eles estavam com a visão de Deus, eles tiveram vitória. Na quinta-feira, Mateus 11, do 22 ao 33, Pedro ele acaba afundando, os irmãos conhecem a história, quando ele desvia a visão de Jesus. Né? Ele tirou a visão, enquanto ele colocava a visão em Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele tirou a visão, quando focalizada em Jesus, ele afundou. Jesus não tivesse estendido as mãos, talvez tivesse até afogado naquelas águas bravias. Na sexta-feira, Salmo 51, nós vimos aí Davi, que foi ao autor desse salmo, ele voltando a colocar sua visão em Deus. Né? Quando ele reconhece seu pecado, seu erro, quando ele pede perdão, quando ele sente o perdão de Deus na sua vida. Entre o Salmo 32 e o 51, Davi está voltando a colocar a sua visão em Deus, depois de ter perdido essa visão por mais de um ano, quando ele cometeu adultério e mandou matar o marido daquela mulher, Urias, né? No sábado, 2 Pedro 1, do 5 ao 11, está falando mais ou menos aí sobre nem eu estou entendendo minha letra. Deus, nada, tá difícil. Já abri a passagem. Então, dá um garranchado aqui. Sobre a perseverança, a fidelidade, o cuidado com os irmãos e o amor crescendo em nossas vidas, todas essas coisas crescendo em nossas vidas, nos impedirão de perder a visão de Jesus. Todas essas coisas que ele fala em Pedro, que você pode ler, que eu não estou entendendo. A virtude é fé, ou seja, soma todas essas coisas, a fé, virtude, a perseverança, o conhecimento, o domínio próprio, a piedade, o cuidado com os irmãos, que é o amor fraternal, e o amor em si, né? E devem essas coisas sempre crescer em nossa vida. Ele fala que não é suficiente só ter, tem que crescer, né? Tem que ser sempre. Essas coisas em nossas vidas nos impedirão de perder a visão de Jesus. Então, quem perde essas coisas, acaba perdendo a visão de Jesus. Aí entra o egoísmo, entra todas aquelas coisas ruins novamente, a murmuração e tantas coisas ruins que há em nossa vida. Aí, com o tempo, a gente aprende essas coisas, mas deixa de perseverar nelas, de crescer nelas, aí vai perdendo a visão de Jesus novamente, como acontece com muita gente, infelizmente. Gente que começa bem, leva um tempo ali, trabalha para Jesus, faz uma obra boa, mas aí quando passa os anos, ele vai perdendo essa visão, porque vai perdendo essas coisas. Né? A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, o cuidado com os irmãos, o amor fraternal e o amor em si. Né? Então nós temos que ter cuidado, porque se perder essas coisas, a pessoa perde visão também. Nós vemos aí ele falando sobre, no texto que nós vemos, em Números, ele falando como o povo se tornou duro, viu tantas coisas de Deus, 10 pragas que Deus operou no Egito em favor deles, né, para libertar eles dali. E agora, com algum tempo, em que eles estavam caminhando no deserto, eles acabam murmurando contra, a Bíblia diz, contra Deus e contra Moisés. Né? E eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Por que não fizesse subir dentro do Egito para que morresse nesse deserto? Aqui não tem pão, aqui não tem água. A nossa alma, mas já tinha maná, Deus estava mandando maná. E eles falaram, olha só como eles falavam contra Deus. Nós estamos fastiados desse pão vil, né? desse pão desprezível, desse pão aí que a gente come isso todo dia, esse tal de maná aí, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma comida. Eles tinham comida, tinham como se alimentar. Era tão tremendo o maná, irmãos, que a Bíblia diz que durante o tempo em que eles comeram maná, 40 anos, não havia doente entre eles. E era justamente por causa do maná. No maná, estava tudo que eles precisavam, todas as vitaminas, tudo estava lá. Deus fez um alimento completo, perfeito, pelo qual eles não tinham uma doença no corpo deles, porque tinha vitamina, tinha tudo ali naquele maná para que eles não ficassem com nenhuma doença.
não era porque Deus simplesmente fazia um milagre para que ele não ficasse doente. Era porque no maná havia toda a vitamina, tudo que era necessário para que nenhuma doença viesse sobre a vida deles. Mesmo assim, eles disseram que era pão vivo, era pão desprezível, era alimento que eles estavam enjoados daquilo e não queriam mais comer aquilo. Aí Deus vem e faz com que aquelas serpentes ardentes. O que é uma serpente ardente? Então, essa tradução diz dessa forma. Tem outras traduções que dizem de outra forma. Como é? É isso aí. Cobra venenosa, né? Cobra ardente porque ou abrasadoras. Tem outra versão que chama de abrasadoras. É porque a picada dela causava uma dor tão terrível e o lugar inflamava e aquilo era como uma dor que queimava, né? Era uma dor assim ardente mesmo. Então por isso que era chamada serpente ardente. Era um veneno terrível mesmo que em poucas horas, em pouco tempo matava. Talvez fosse, como eles estavam no meio do deserto, Deus mandou, olha só, Deus antes mandava para o Egito, né? E agora ele traz uma praga sobre o seu próprio povo, diferente de todas aquelas que ele pegou no Egito. Uma praga de serpente, talvez aquelas naja, né? Aquelas cobras naja lá que quando morde, em poucas horas não tem, às vezes, nem remédio para a pessoa tomar e seja possível salvar a vida da pessoa. Então Deus enviou aquela praga de serpentes ali no deserto para ferir e consumir a vida dos moradores que estavam naquele momento murmurando em relação a Moisés ter levado eles para o deserto, não haver pão e água, e eles só teriam aquele pão que vinha do céu para comer. E muitos morreram por causa daquela peste, daquela praga ali. E Deus proveu uma saída por causa da intercessão de Moisés, porque eles reconheceram, pelo menos nessa hora, diante da dor, das picadas serpentes, vendo gente caindo para todo lado do morro, eles reconheceram e disseram: Moisés, olha, a gente quer reconhecer aqui que pecamos contra o Senhor, pecamos contra ti, né? Contra o Senhor e contra você que é nossa liderança aqui. Olha, faz alguma coisa aí, intercede por nós. Né? Aí Moisés vai lá e intercede, Deus manda fazer aquela serpente de metal, que simbolizava aquela serpente que estava mordendo eles, mas que eles olhando para aquela serpente ali, eles então eram curados, né? Reconhecendo os seus erros. E essa serpente vai ser um simbolismo de Jesus quando foi pendurado no madeiro também. João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus foi levantado naquele madeiro também, naquela cruz. Aquela serpente simbolizava ele. Todo aquele que olhar para Jesus também e buscar Jesus será salvo. Não leva para mão. Esse caso que aconteceu aí, né, pastor? Uhum. Ainda agora, no dia de hoje, o povo não reconhece desse jeito, né? Uhum. Né, que nem baseado em Cristo levantado, para a gente olhar para ele e ser curado, né, e seguir a Jesus, né? Aqui no caso da serpente de metal, até hoje em dia estão levantando a serpente e adorando e levando para o outro lado, né? E nesse caso aqui, por que será que Deus usou uma serpente para fazer um simbolismo, para curar aquelas pessoas naquela época, e não uma imagem, né, no caso, uma outra coisa, sei lá? São mistérios de Deus, né? Um dia você vai verificar pessoalmente. Porque às vezes Eu só sei que Deus não queria que você não. Muita gente ainda. Mas aí você lembra lá no tempo do rei Ezequias, né? Não era para ser adorado, era simplesmente para as pessoas olharem para aquela serpente de metal, e quando eles olhavam para ela, reconhecendo a sua murmuração, então Deus curava. Não era a serpente, era Deus que curava, porque eles reconheciam o seu pecado. E só que você vai ver que depois eles passaram a adorar aquela serpente, a cultuar aquela serpente. Não era para fazer isso. Aí o que aconteceu? No tempo de Ezequias, lá no livro de Reis, ele manda destruir a serpente, porque ela existia até no tempo de Ezequias. Aí ele manda destruir aquela serpente lá por causa da idolatria que ela feita a ela. Né? Porque isso era indevido, não podia. Era para ser usada para aquele propósito, naquele tempo. Depois talvez até deveriam ter destruído aquela serpente. Mas o próprio povo conservou a serpente e adorava. Acabavam prestando culto àquela serpente. Aí Ezequias, vendo a idolatria, a serpente ele manda destruir. Então o católico muitas vezes que usa esse texto para dizer que pode construir imagens para venerar, para idolatrar, para rezar, para essas imagens,
falta ver o que Ezequias fez, por causa da idolatria do povo em relação a ela. Né? Que era uma prática já, era condenada diante de Deus, ninguém tinha feito nada até então. Ezequias, com muita coragem, vai lá e destruir a serpente Neostã, a serpente que tinha sido construída naquela época para aquele propósito determinado ali. Né? Aquilo que estava fazendo mal com aquela hora ali era a serpente, né? Aí fez a imagem da serpente como se estivesse jogando aquele mal sobre aquele que estava pendurado, como se estivesse vendo ali a derrota daquelas serpentes que estavam mordendo eles, né? Assim, acho que é assim como o símbolo de Jesus. O que causa mal na gente é o pecado. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê ali a cura do nosso pecado, né? Deve ser mais difícil. Você lança sobre ele. Aquele símbolo, né? Já viu? No caminho da cruz. Eles até não estão usando mais, né? Já mudaram já. Mas antigamente era. Vem disso ou não? Vem disso aqui. A base é essa passagem da Bíblia. Antigamente, quando o povo queria mais Deus, né, por mais que não fosse cristão, eles viram aquele símbolo, um bom símbolo para ser um símbolo da cruz vermelha. Né? Hoje já mudaram, já não tem mais. Mas antigamente tinha era um haste com a serpente enrolada. Né? E o símbolo da cruz vermelha no Brasil. E hoje já não é mais assim. Mas você vê, né, lendo lá depois em Reis, você vai ver que Ezequias mandou destruir justamente por causa da idolatria. Né? Deus mandou fazer com uma propósito. Você vê que o povo sempre distorce as coisas, né? E acaba levando para outro lado as coisas. Né? Ou seja, hoje você pode, por exemplo, em casa a gente às vezes tem um enfeite que é um cavalo, né? Em casa tem um cavalinho que ele é de cristal. Eu comprei quando eu fui nas Filipinas. Tem bastante enfeite lá assim. Tem gente que tem um enfeite que é um elefante, outro é um cavalo, uma escultura de madeira, né? Não há problema nisso. Qual o problema que há? Né? Quando você passa a adorar aquilo, passa a prestar culto àquilo, né? Deus, quando determinou lá na lei, ele falou que não era para ser feito nada disso para propósito de adoração, de culto. Né? Então você pode, uma águia, um quadro, uma pintura, para nível de enfeite. Né? Agora, você colocar aquilo ali, para você acender alguma coisa para aquilo, colocar uma oferenda diante daquilo, adorar aquilo ali já é errado. É igual você ter um quadro também de um parente seu. Eu já não usaria foto de parente morto. Morreu, então vamos jogar isso aqui no esquecimento aí, num baú, né? De vez em nunca abre lá, lembra da pessoa. Mas eu nem deixaria foto de gente que já morreu na minha parede. Agora, uma foto do meu pai, da minha mãe, de um amigo, de um familiar, família reunida, eu colocaria ele na minha parede para quê? Para enfeite, para olhar minha família. Agora, nunca eu iria lá para adorar, né? Para chegar ali, diante daquela foto, me curvar, fazer uma reza, uma oração, pedindo que eles viessem interceder, ainda mais de um que já morreu. Né? Interceder diante de Deus por mim, sendo que eles nunca vão poder fazer isso aí. Né? Então, as pessoas às vezes confundem isso aí e acabam pecando feio diante de Deus, porque usam imagens de pessoas, imagens de objetos, igual, por exemplo, na Índia, adoram o elefante. Então, eles fazem aquele elefante com todo aquele aparato, aqueles enfeites do elefante indiano e com o lugarzinho ali para você queimar o incenso diante daquele elefante. Porque aquele ali propriamente já é para culto, né? Já é o elefante indiano para ser cultuado e ser queimado o incenso naquele incensário que está diante dele. Um dia eu vi até na casa de uma irmã e falei, mas isso aqui deve ficar na sua casa. Porque na verdade esse elefante aqui é uma imagem de adoração. Esse lugarzinho aqui é para você colocar, para a pessoa colocar incenso e queimar a esse Deus elefante, sei lá, tem um nome lá na Índia, né, que eles adoram. Então já é diferente, o propósito já é outro. A gente tem que ter cuidado. Comentário, palavra introdutória. A lição que será abordada ensina acerca da importância de o crente ter seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Dessa forma, ele estará ocupado em não perder o alvo. Né? Então, a lição fala sobre a importância de o crente ter seus olhos fixos em Jesus. Não só tendo a Jesus como a base, como nós estudamos na lição 1. A lição 1 falou que Cristo é a base. Né? Acho que desligou esse ar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Se o ar está ligado. Acho que parou tudo agora. Então, Jesus não é só a base.
Ele é também aquele no qual nós devemos colocar nossa visão, nossos olhos. O tempo, né? Deu uma resfriada. A visão focada em Jesus. Olhar para Jesus é contemplá-lo nas Escrituras e assim reconhecermos as suas obras, observarmos o que ele promete e também o que ele pede de nós. Encontrarmos nossa restauração, nosso resgate e nossa paz em seu sangue derramado, aprendermos com sua lei, desfrutarmos de suas promessas, nos apropriarmos de seu descanso e acalentarmos nossa alma com a satisfação de nossas necessidades. Então, tudo em nossa vida, na verdade, tem que ser focalizado e buscado em Jesus Cristo. Com nossa visão em Jesus também, irmãos, nós temos sempre Jesus como o nosso exemplo maior, né? Eu posso ter outras pessoas como um exemplo também de vida em algumas áreas, né? Mas Jesus é o meu exemplo maior. Eu estou com a minha visão em Jesus, então minha visão às vezes está numa pessoa que está do meu lado, que tem muitas coisas boas na sua vida, mas de repente ela falha alguma coisa, né? Eu vou sempre olhar para os exemplos bons daquela pessoa e tentar até ajudá-la nas coisas ainda erradas e ruins que ela pratica. Mas quando eu coloco minha visão, principalmente em Jesus, primeiramente nele, eu posso ter certeza que eu vou estar seguro, porque Jesus nunca vai falhar. Jesus é perfeito em todas as áreas, né? Então eu posso, sim, colocar minha visão em alguém, me espelhar em alguém, mas a minha visão, principalmente, deve estar focalizada em Jesus Cristo, porque Ele é o meu exemplo maior em todas as coisas. Uma nuvem de testemunhas. O que o autor do livro aos Hebreus quis nos ensinar quando afirmou estar ao nosso redor um grande número de testemunhas. Hebreus 12:1. Não significa tratar-se de espectadores olhando para nossa caminhada, mas sim pessoas que se tornaram testemunhas da fé, deixando marcas indeléveis, que não podem ser apagadas na história, que foram registradas na Bíblia, sobre as lutas e os sacrifícios a que se submeteram para servirem a Deus. Então, tanto no Velho Testamento, hoje no Novo Testamento, quando eles falam em Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus ele cita aquelas pessoas, ele não cita ainda do seu próprio tempo, do Novo Testamento, porque eles estavam vivendo aquele momento, eles estavam vivendo o Novo Testamento. Mas hoje nós poderíamos acrescentar o nome dos próprios apóstolos, né, de Paulo, de outros mais naquela lista de heróis da fé, e é uma lista que não para, ela continua até o final dos tempos. Né? No céu, eu creio que vai ter lá essa lista muito enorme, muito grande, muito maior do que nós lemos nos poucos versículos de Hebreus 11. E talvez o seu nome possa estar lá, né? Nosso nome possa estar entre esses também, talvez lá no finalzinho, os menores dos heróis da fé, mas que possa estar contado lá entre esses nomes. E quando ele fala no capítulo 12 sobre essa nuvem de testemunhos, como o escritor aqui diz, ele está falando não propriamente de pessoas que estão ao nosso redor agora, mas ele está falando, dando sequência ao capítulo 11, ele fala dos heróis do capítulo 11, e ele diz assim, portanto, nós também, né, quando ele começa a escrever o capítulo 12, ele está se referindo ao capítulo 11 ainda, dando uma sequência. E na sequência ele diz, nós também, então, né? Ele começa assim, o capítulo 12. Essa nuvem de testemunhas seria a vida, a fé, a perseverança, o exemplo que deixaram aqueles heróis da fé do capítulo 11 para nós darmos continuidade. Então, não propriamente eles, porque eles não podem ver o que está se passando aqui agora. Eles não são testemunhas nesse sentido, mas a vida deles, a fé deles, o exemplo deles, a luta deles, o que eles começaram fica como testemunho diante de Deus em relação àqueles que devem dar continuidade. Porque senão, se nós não temos continuidade, sermos heróis da fé e lutarmos como eles lutaram, temos eles como nosso exemplo, a fé deles, a vida deles, o testemunho deles. É por isso que muita gente fala besteira. Muito, principalmente católicos, sem conhecer a igreja evangélica de verdade, acaba falando besteira. Fala que nós falamos mal de fulano, de ciclano, de Pedro, de Paulo, de Maria, e muito mais de Maria, né? Que foi a mãe de Jesus, o José, os apóstolos. Nós não falamos nunca mal dessas pessoas, porque eles são heróis da fé, assim como os do Antigo Testamento, que são um exemplo para nós, que são, assim,
Até os erros deles é exemplo para nós, porque para nós não errarmos da mesma forma que eles erraram. E nas coisas certas, depois que eles entenderam, que eles conheceram a palavra, que eles receberam o Espírito Santo, eles são um exemplo bom nessa área para nós. Né? Então, falam muitas vezes no que não sabem. Nós não reverenciamos essas pessoas, não adoramos, não prestamos culto a eles, nunca vamos prestar, porque isso não deve ser feito. Nunca vamos ter eles como mediadores, porque a Bíblia diz que o único mediador entre os homens e Deus é Jesus Cristo, aquele que se fez homem justamente para morrer em nosso lugar, no nosso pecado, para ser, depois de ressuscitado e assentado à destra de Deus, o nosso único mediador. Pedro não é mediador, Maria não é mediadeira, né? Nenhuma dessas pessoas pode mediar nada, porque eles não sabem o que se passa aqui nessa terra. Eles já estão lá esperando o dia da recompensa deles. Então, nós temos como exemplo de pessoas, tanto na parte ruim, para não sermos iguais, não errarmos iguais, na parte boa, para fazermos como eles fizeram, e talvez até melhor do que eles fizeram. Porque eles tiveram que aprender ali com duras custas, né? E hoje, nós vendo o exemplo dele, nós podemos fazer com mais facilidade, porque eles foram os precursores, eles foram os primeiros a terem que aprender não na marra, terem que aprender diante de perseguição. E nós hoje podemos aprender e seguir através da história deles. Então, irmãos, Deus não vai ter por inocente, nós hoje cristãos, que conhecemos os heróis da fé, os Hebreus 11, os heróis da fé do Novo Testamento, a história deles, a vida deles, que é uma testemunha diante de nós, que Deus vai cobrar de cada cristão nos nossos dias até o final dos tempos. Né? Deus, ele vai honrar a obra deles. Nós também precisamos honrar, seguindo, dando sequência, dando continuidade a tudo que eles começaram. Né? Se nós pararmos, se a igreja parar, se a igreja não for fiel ao Senhor, a palavra de Deus trazida através dessas pessoas também, vai ser como se nós estivéssemos desprezando o sacrifício, o martírio, todo o sacrifício que eles viveram, a vida que eles deram, o esforço que eles fizeram, outros que viveram há 200 anos atrás, que deram a sua vida para que o Evangelho chegasse nas nossas mãos, né? Lutando ali, morreram para poder traduzir o Evangelho, a Bíblia em outras línguas, para que todos tivessem acesso. Então, irmãos, todas essas pessoas, o sacrifício, o martírio, a fé, a perseverança, o testemunho da vida delas, é uma testemunha diante de Deus para a igreja de hoje. Né? Vai servir como testemunha para aqueles que não quiseram nada, que não fizeram nada, que não influenciaram nada, né? Foram cristãos, mas não foram heróis, né? Não foram assim, pessoas lutadoras pelo Evangelho, pela fé de Jesus Cristo, para que outros tivessem isso. Deus vai cobrar isso, porque cada cristão que deixa de ser um herói da fé, por menor que seja, de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, ele simplesmente está desprezando o sacrifício de todos esses que um dia se esforçaram, deram vida, para que esse Evangelho pudesse chegar até nós hoje. E só chegou, irmãos, porque Deus, ele é fiel, ele faria de uma forma ou de outra chegar, mas também por causa da vida dessas pessoas aí, né? Que passaram por muita coisa, que sofreram muita coisa, para que hoje nós tivéssemos tudo que nós temos e fôssemos a igreja que nós somos no mundo hoje. Foi por causa de Deus, em primeiro lugar. Os propósitos não podem ser frustrados, mas ele fez tudo isso através de instrumentos humanos, através de pessoas. Né? Então, se a igreja hoje não continuar lutando, batalhando, sendo uma igreja que combate pela palavra de Deus, ela vai estar não somente desprezando a Cristo, mas também a todos aqueles que deram a vida, que foram martirizados, que lutaram por essa causa. Né? E tudo isso fica como testemunho, ou a nosso favor, ou contra nós diante de Deus. Esse é a movimento de testemunhos. Né? Em relação àqueles que estão ao nosso redor aqui no mundo, aí já é outra coisa, em relação a nosso testemunho de vida, né? Em relação a ser um verdadeiro cristão diante de Deus. Mas essa testemunha que fala em Hebreus 12 são as testemunhas de Hebreus 11, principalmente as que vieram depois também no Novo Testamento, todas as que viveram até nos nossos dias aí, lutando em prol da divulgação, de espalhar o Evangelho, a palavra de Deus, dando as suas vidas, sofrendo, né, para que isso chegue às pessoas aí. É como hoje eu estava lendo um e-mail, coloquei lá no Facebook também, do pastor Roberto da Missionária Séria, né? Eles falando sobre, dando um resumozinho assim, dos 21 anos de trabalho ali, a luta, né?
as conquistas, as tristezas, e que a luta continua, mas eles se sentem assim muito felizes por estarem participando ali da bênção de Deus sobre a vida daquelas pessoas que viviam na miséria, viviam na feitiçaria, né, viviam uma vida terrível. E assim, se eles pudessem dar mais testemunhos, tem um testemunho lá de pessoas que eram da feitiçaria e hoje são obreiros, né, são obreiros formados ali para divulgar o evangelho agora. São pessoas que saíram da miséria, têm hoje uma vida assim mais digna, né? Tudo através da luta deles ali em favor do reino de Deus, em favor daquelas pessoas da África. Então supor que assim, alguém pode olhar para trás assim, e dizer, puxa, eu cooperei com alguma coisa, né? Eu ajudei com alguma coisa, eu pude levar o evangelho, uma vida foi salva, e hoje essa pessoa continua na presença de Deus. Eu ajudei a levantar uma igreja, 2, 3, lá no Japão, lá no Brasil, né? Eu faço parte de alguma coisa, eu estou envolvido. Às vezes não sou um pregador propriamente, aqui está lá na frente, mas eu sou alguém que está participando de algo que Deus está realizando, né? Eu sempre vejo a gente assim, irmãos, como formiguinha, né? Cada um fazendo o seu trabalho, a sua parte. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é tanta coisa para ser feita, mas nós estamos ali, dia a dia, pouco a pouco, com a nossa oração, com a nossa fé, com a nossa vida, né? Só essas portas estão abertas aqui, já é uma possibilidade de alguém receber Jesus, ter salvação. Quem quiser pode entrar, pode vir, né? Todos nós temos convidados sempre que são bem-vindos. As pessoas às vezes têm algum receio, algum preconceito em relação à igreja, por alguma experiência ruim, mas assim, é uma oportunidade, é uma porta aberta, né? Eu creio que um dia, quando as pessoas chegarem diante de Deus, elas não vão poder jamais dizer assim, mas eu estava lá nos confins da terra, no Japão, num lugar lá difícil, longe, né? E Deus vai falar assim, eu coloquei lá um monte de igreja, você tinha até a opção para escolher, né? E você não foi porque não quis, mas você tinha, bater na tua porta, te entregar no folheto, te evangelizaram, falaram do meu amor para você, mas você não quis ouvir. Então o Senhor, ele até faz assim com que coisas na nossa vida sejam nossos próprios sonhos, nossos próprios objetivos sejam tirados e colocados os dele, para que essas pessoas tenham acesso a ele. Então a nossa vida muitas vezes é anulada, cancelada, para que através da nossa vida a gente seja um canal de bênção, de salvação, para a vida desses que estão de fora, precisando, muitas vezes precisando, e não tomam uma boa posição, né? Porque a gente tem visto, irmãos, que tem gente que está num buraco e cada vez parece que vai achando mais um alçapão, vai estar mais para dentro. Porque tem gente que pensa assim, já cheguei no fundo do poço, mas de repente ele abre um alçapão e ele vê que tem mais para dentro ainda, ele vai caindo mais fundo. E mesmo assim não tomam uma decisão. As pessoas estão falando, estão levando o evangelho, estão convidando, estão pregando. Mesmo assim a pessoa não toma uma posição. Às vezes está tão afundada, está tão cega, está tão dominada que parece que não tem força para tomar uma posição e dizer, não, vou mudar de vida, vou buscar Deus, ajuda. E vai se afundando cada vez mais enquanto não buscar Jesus. Porque Jesus é a única solução e saída para muitas pessoas aí, né? Elas só precisam dizer, eu quero, eu vou abrir meu coração, eu vou entregar a minha vida, né? Mas as pessoas às vezes são tão orgulhosas, são tão obstinadas assim que dizem assim, eu morro, mas eu não vou, né? Eu morro amigo, mas eu não busco. Eu não vou dar o braço a você, eu não vou, eu sempre falei mal de crente, eu não vou lá não, eu morro amigo, mas eu não vou, né? Então, a escolha da pessoa, Deus não vai forçar nem obrigar ninguém a nada, né? A pessoa que tem que tomar sua decisão. O fracasso dos que não enxergam. Por outro lado, também temos testemunhas que, ao se esquecer de olhar para Deus, viveram fases de terrível dificuldade em suas vidas e até mesmo fracassaram. Quando os 12 príncipes de Israel foram espiar a terra prometida para trazerem um relatório para o povo, 10 deles esqueceram os grandes e poderosos livramentos que o Senhor os havia concedido e focaram sua atenção nos gigantes. Aí, Números 13 e 33. Eles ampliaram o problema e se viram tão minúsculos a ponto de se compararem a gafanhotos. Esses homens não conseguiram enxergar o livramento de Deus no momento mais crucial de suas vidas, conforme Moisés lhes havia falado em Deuteronômio 30. Então, nós temos também esses exemplos aí. Ele agora fala sobre
o fracasso de alguns outros exemplos, como eu disse para os irmãos. Tem os bons exemplos, mas tem também Deus nunca retirou isso, Ele não fez uma Bíblia perfeita, né? Ele fez questão de colocar as falhas, os erros também daqueles que erraram, para ser um exemplo também para nós, para não errarmos igual. Quando olho para Jesus, deixo de lado os embaraços. Em Lucas 14, 15 ao 24, Jesus conta uma parábola para observar como coisas, até mesmo lícitas, podem impedir de aceitarmos o convite para caminharmos com Jesus. 3 homens foram convidados para participar de uma grande ceia oferecida pelo seu Senhor, mas faltaram, e cada um apresentou uma desculpa. Um tinha comprado um terreno e precisava vê-lo. O outro tinha comprado uma junta de bois e precisava experimentá-los para testar se estavam aptos ao serviço. E o terceiro tinha terminado de se casar, coisa até mesmo recomendada por Deus. Mas essas desculpas se constituíram em embaraços e os impediram de estarem à mesa com o seu patrão, com o seu Senhor. Então, isso que tem acontecido, na verdade. Muitas pessoas, elas têm deixado de buscar a Jesus e elas mesmas são desculpas esfarrapadas, né? São embaraços que as pessoas nem colocam na sua própria vida. Porque, como o pastor estava pregando hoje, eu estava ouvindo, e ele dizia assim, olha, você só está aqui hoje porque você planejou, né? Se você não estivesse aqui hoje e depois viesse e me dissesse, porque não deu, eu não tive como vir, na verdade é porque você não planejou. Você não quis, você não se preparou antes para estar. Se você não tira umas férias durante o ano, é porque você não planejou, é porque você não se programou, né? E é verdade. As pessoas às vezes não se programam, as pessoas às vezes não têm isso como uma prioridade, uma coisa importante na vida, aí depois acham muitas desculpas, né? É fácil dar uma desculpa, é fácil criar uma desculpa. E as pessoas têm feito isso, irmãos. A maioria das vezes é uma desculpa esfarrapada, porque se eu quisesse mesmo realmente estar na casa do Senhor, vir, estar à mesa do Senhor, eu mesmo diria, não, eu vou, nada vai me impedir, né? A não ser, realmente tem casos que é sério, é uma coisa realmente que a pessoa está enferma, ela está doente, ela está no hospital, ela está numa viagem, né? Ela não conseguiu, houve um imprevisto, alguma coisa assim, verdadeira aconteceu. Mas se você for analisar, muitas, 90% talvez, das coisas que as pessoas falam, que é o motivo pela qual elas não podem vir à casa do Senhor, buscar Deus, ou dedicar mais um tempo de oração, ou fazer mais um jejum, ou ler mais a Bíblia. Na verdade, é embaraço, é desculpa esfarrapada, né? Porque ela acha tempo para tudo, ela acha tempo para assistir 2 horas de televisão, para passar meia hora no telefone falando com um amigo. Às vezes você está ali mesmo, você fala, poxa, eu estou aqui, mas eu vou atender. Aí fica, você fala meia hora, 1 hora às vezes, e a gente acha tempo. A pessoa acha tempo para aquilo, mas ela nunca prioriza as coisas do Senhor e sempre inventa uma história para dizer que foi o motivo pela qual ela buscou a Deus. Ou ela não teve tempo naquele dia, ou naquela semana, naquele mês. Mas mês que vem eu vou fazer diferente, mês que vem eu vou tentar, né? Mas por quê? Porque não é prioridade. Porque quando uma coisa é prioridade na vida da gente, a gente acorda cedo, a gente faz, a gente paga o preço, a gente faz as tripas ao coração, né? Mas a gente cumpre porque a gente sabe que precisa. Então, as pessoas não estão conscientes que elas precisam daquilo. Elas precisam de Deus, elas precisam buscar, né? Na verdade, é desculpa esfarrapada, não tem outro nome para dar. Para a maioria das desculpas que as pessoas dão em relação a Deus, as coisas do Senhor. E Deus não terá o culpado por inocente, né? Para aqueles que não priorizam Ele, as coisas dele, buscar Ele, né? Amar a Ele, desejar as coisas dele, ter prazer nas coisas dele. Deus, ele diz a história, a continuação, que Deus mandou punir essas pessoas. Então, o patrão, né? O chefe que mandou punir essas pessoas. Tem outra história parecida em Mateus 20, 21, se eu não me engano, em que o rei faz a festa do casamento do seu filho e manda chamar as pessoas. Aí cada um começa a dar uma desculpa também. E ele diz assim, olha, eles não são mais dignos de entrar na minha festa. Vão pelas encruzilhadas, pelos caminhos, tragam todos que vocês encontrarem, né? Os que estão na beira do caminho, os pobres, os mendigos, aleijados, traz todo mundo que entra, enche a minha festa
festa porque a minha casa não vai ficar vazia. Aí o rei ele manda preparar aquelas pessoas, dar vestes novas para elas porque elas não tinham condição. E cada um vai e participa, né? Naquele caso, os últimos serão os primeiros, né? Os que eram os desprezados vão acabar entrando no reino de Deus. Jesus falou: vocês fariseus e publicanos, cobradores de impostos, vocês as prostitutas isso, né? Jesus falou aos fariseus: prostitutas e cobradores de impostos vos precederão no reino de Deus. Eles vão entrar na frente de vocês, né? Enquanto vocês vão ficar, quem sabe nem entram, né? Vão ficar por último, ou nem vão entrar sequer no meu reino. E eles ficavam furiosos quando Jesus falava aquelas coisas, porque eles se achavam justos na justiça própria deles, né? Então, nós temos que valorizar, né? Tomar posição, cada dia mais, como os irmãos têm feito, como cada dia a gente vê, né, o esforço. Filho pequeno, mas se esforça. Às vezes a pessoa está ruim, mas ela diz: não, mas eu preciso ir porque lá Deus vai me abençoar. Né? Às vezes ali é uma coisa que dá para ela fazer um esforço para ir. Né? Ela vai e faz, e vem, busca, e de repente sai daqui bem, como a irmã Carla muitas vezes mesmo já testemunhou: não, eu estava ruim, mas eu falei, eu tenho que ir, eu preciso ir. Aí ela veio, Deus abençoou, curou. Mas tem hora que a pessoa mesmo está de cama, está sério aquela situação. A gente muitas vezes que tem que ir na casa da pessoa, fazer aquela oração para ela ser abençoada e curada pelo Senhor. Mas é uma coisa realmente sincera, porque a gente vê que aquela pessoa ela é marginal, ela procura vir, fazer para o Senhor mesmo, né? Não é para a igreja, não é para o pastor, ela faz mesmo porque ela prioriza a Deus. E é assim que tem que ser. Amém, irmãos? A nossa prioridade é o Senhor. Igual eu estou aqui por causa dos irmãos. Primeiramente por causa do Senhor. Porque, independentemente de que se tivesse 1 ou 2 ou 3, eu estaria também, né? Por causa desses 1, 2 ou 3. Mas, glória a Deus pelo cristão. E em nome de Jesus, o Senhor traga os outros também. Porque, irmãos, a oração da terça é uma coisa importante. A quinta-feira é estudo bíblico, já é outra coisa. É importante também, né? Para a gente aprender, a gente crescer, a gente ter discernimento, a gente poder aprender mais com o Senhor, estar preparado para aquilo que virá. E quem não está preparado vai sofrer muito, né? Quando coisas vierem, situações, não vai saber como lidar, como agir, como reagir. Aí passa tudo. E Deus deixa de ser glorificado na vida daquela pessoa. E o diabo bate palma e dá risada, né? Porque ela não tinha estrutura, não tinha base, não tinha conhecimento. Alguém chega, vem, pergunta. É igual teve casos já que eu vi no Brasil, que as pessoas não estavam preparadas e foram fazer alguma coisa ali, uma ação tal, e de repente manifestou uma endemoniada. Ai, meu Deus do céu, e agora? E o pastor não está com a gente, e não tem um obreiro aqui, agora o que a gente faz? O que a gente faz? Uma situação dessa aí, você tem que pôr a mão na cabeça e expulsar o demônio. Né? Não tem outra coisa para fazer, não vai ficar ali procurando, né? Desafiando. Você às vezes não tem uma preparação maior para isso, mas de repente aconteceu, só está você lá, você vai fazer o quê? Você correr, vai procurar um leão para ligar para o pastor, você tem que fazer alguma coisa, né? Que raio de crente é você? Vai dizer: não, ai, meu Deus do céu, ai, demora um pouquinho aí que eu vou ligar para o diácono Cláudio, vou ligar para o diácono aqui pelo menos, ai meu Deus do céu, o pastor mora longe, vou ligar para o diácono que mora aqui mais perto, né? Aí a pessoa vai ficar sofrendo, o diabo vai debater com ela lá, arrebentar a cabeça dela no asfalto, vai jogar ela de cima da ponte e você não vai fazer nada, né? Vai ficar lá fazendo ligação enquanto você está dando uma ação expulsando o demônio. Pode acontecer uma situação dessa, e aí, né? E aí? Que não tem ninguém perto ali para fazer nada, só está você e a pessoa, né? A gente vai ter que fazer uma coisa, tem que estar preparado. E a pessoa que não está buscando, não está ali, pelo menos, né, se esforçando. Eu sei que muitas vezes a pessoa trabalha, a pessoa realmente só tem, pela dificuldade que ela está vivendo hoje, ela só pode vir 1 vez, 2 vezes na igreja. É importante, né? É válido diante de Deus. Mas tem gente também que vem uns 4 dias que às vezes não vale um boinho furado também, né? Porque a vida não muda, né? Então, não é a quantidade de culto, a quantidade de vezes você vem, né? A importância é mudar, é o dia a dia, é praticar o que a gente tem aprendido. É importante estar no culto, é importante, mas é importante a vida diária também, porque eu conheço até obreiro, que é obreiro da igreja e tudo, mas não vale um bolinho furado no meio.
né? Porque a vida é uma água, a vida é uma tristeza mesmo. O testemunho é treva, né? E as pessoas não buscam a Deus adequado um abençoado desse aí. Então, a gente tem que. É um conjunto de coisas, né? A gente vê que é um conjunto, não é uma coisinha só. É um conjunto, por isso que a gente tem que gastar tempo mesmo, ficar com essas horas aprendendo, ter um momento de leitura, né? Parar, pensar, meditar, refletir naquilo que a gente leu, porque o religioso ele lê por desencargo de consciência. Então ele vai lá, lê o capítulo da Bíblia, ele deu ali, nem prestou atenção no que ele deu, não marcou nada, não memorizou nada, não refletiu nada depois daquele momento. Aí fica só religiosidade, né? Então é melhor você ler uma partezinha ali, daqui a pouco você lê mais um pedaço, aí você, enquanto foi no que, você ficou mais 2 horas trabalhando, enquanto está trabalhando, está com a mente pensando, né? O que será que significa isso? O que Deus quer que eu entenda através dessa palavra que eu li? O que significa isso hoje para os nossos dias? Né? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Então você fica refletindo, ali, analisando. Porque, irmãos, o importante, o mais importante não é o tanto que a gente sabe, é o tanto que a gente pratica. Né? Você vê que o próprio Buda lá, que não é crente, não é nada, ele falava que vale mais 1 grama de prática do que 1000 quilos só de conhecimento. Do conhecimento, né, em si. Vale mais 1 grama da prática do que 1000 quilos, 100 quilos de conhecimento só, de um monte de coisa que a gente conhece e não usa, não pratica, não faz parte da nossa vida. E, na verdade, por não praticar vai trazer a condenação para muitas pessoas. Né? Então, cuidado com os embaraços, cuidado com desculpa. Né? Vamos ter cuidado com isso, porque não tem, como diz o ditado, né? Explica, mas não justifica. Aí chega lá no céu, Senhor, eu não fiz porque o outro não fez, eu não fiz porque o outro era na pedra de preço do meu caminho, eu não fiz porque o outro me deixou irado, eu não fiz porque. Aí Deus vai, é mesmo, tá bom, tá explicado então. Mas justificar, meu filho, olha, vai lá para a esquerda, vai lá para. Né? Você não tem parte aqui não. Tá bom, foi isso, entendi. Explicou, né, a situação porque você agiu dessa forma, mas olha, não justifica, né? Você conhecia também o que a palavra dizia em relação a isso e você preferiu viver dessa forma aí, então, né, você não tem parte comigo, você não pode ficar no meu meio. Então, vamos ter cuidado com todo tipo de embaraço. O ponto 4, quando olho para Jesus, abandono o pecado. Algum irmão abre 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quando olho para Jesus, abandono o pecado. Pecado é todo tipo de transgressão ou desobediência à palavra de Deus, aquilo que Deus ordena que sigamos. O que significa errarmos o alvo, sairmos do objetivo traçado por Deus, obedecendo ao diabo. A Bíblia diz que o estado final produzido pelo pecado é a morte, e a morte eterna, né? Quando estamos ligados em Jesus, somos cheios de sua graça. E rios de água viva correm do nosso interior e transbordam para beneficiar a outros. Ao contrário, quando desviamos a visão de Cristo, a natureza carnal começa a gerar pensamentos maus e pecados em nosso interior, que ao serem praticados nos contaminam. Então a melhor definição para pecado está na própria Bíblia, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. O irmão que achou pode ler. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Né? Então, essa é a definição melhor para o pecado, para o que é o pecado. Né? A palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo, né? Você não acertar um alvo definido. E segundo a Bíblia, o que é o pecado? A prática em si é deixar de praticar a palavra de Deus. Né? Todo aquele que não pratica a lei, né? Diz aí, é transgressor da lei. Né? Então, a lei no sentido da palavra de Deus, não da lei de Moisés, né? Nós sabemos muito bem disso aí. Então, pecado é isso aí, é não praticar a palavra de Deus. 1 João também, 5,17, diz também, toda iniquidade é pecado. Uhum. E é pecado não é para nós, não é pecado, é iniquidade. Uhum. O pecado também é certo. Isso aí já é um tipo de pecado, né? No caso seria o pecado consciente. Aí o irmão já fala sobre o pecado em geral.
o que seria o pecado em geral para Deus, né? Ele define na própria palavra dele. A iniquidade é um tipo de pecado, é um pecado consciente, é um pecado praticado, a pessoa ela escolhe fazer. Né? O pecado também é chamado na Bíblia de iniquidade, na continuação. Isto é, perversidade, coisa malévola, injusta, criando impedimento para que o Senhor nos ouça e promovendo uma barreira de separação entre nós e Deus, que é santo. Então você vê, é coisa perversa e malévola por quê? Porque é premeditada, né? Não é uma coisa assim que a pessoa errou porque aconteceu, errou porque, né? É uma coisa premeditada, uma coisa que a pessoa ela planeja, ela fala, não, vou fazer desse jeito aqui. Eu sei que é errado, mas vai dar certo, né? E não dá certo não. Pelo menos diante de Deus não. Então tem que ter muito cuidado, porque quem peca o pecado da iniquidade geralmente é o crente, né? O crente, porque o crente conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus. Ou aquele que conhece a Bíblia. Esse é quem pratica o pecado, chamado pecado da iniquidade, porque é um pecado consciente, é um pecado que ele sabe que é pecado, mesmo assim assume o risco de produzir. As serpentes do deserto, já próximos de conquistarem a terra de Canaã, tendo peregrinado no deserto 40 anos, faltava pouco para chegar ao destino, mas a nova geração também começou a desviar o seu olhar das promessas de Deus e a se impacientar com a jornada, passando a provocar a Deus de forma muito grave. O povo precisava partir de Cádiz para Moabe, a fim de alcançar as campinas do Jordão e entrar em Canaã. Porém, o rei de Edom não permitiu a passagem dos israelitas e resistiu-lhes, forçando Moisés a se desviar deles, dando uma grande volta por terra árida, pedregosa, inóspita, com pouca água e escassez de alimentos. Então foi por isso que eles murmuraram, né? Deus ele falou, olha, não entra aí não vai entrar em conflito agora, não é o momento, né? Eles tiveram que dar uma volta, e essa volta terrível que eles deram, passaram pelo meio de um deserto, literalmente um deserto terrível, né? Porque nem sempre eles estavam assim. A gente imagina deserto como aquela lugar que só tem aquela areia quente, escaldante, e que não tem nada, né? Não era nem sempre assim. O deserto daquela região é diferente, né? Não é aquele deserto de areia, é um deserto assim, um lugar deserto, né? Muitas vezes tinha uma raça aqui, uma ali, eles passavam por um lugar onde achavam água. Era um deserto assim, um lugar de ser um lugar inabitado, um lugar pedregoso, um lugar montanhoso, um lugar que não tinha cidade, né? E eles iam passando por aqueles lugares ali. Mas nesse momento foi um lugar assim que eles até então talvez nunca tivessem passado, um lugar muito ruim mesmo. E porque tiveram que desviar, né? Aí o povo começou a desanimar, porque eles não sabiam. Nós sabemos hoje como foi difícil, né? Tudo que eles passaram. Mas Deus já tinha avisado quando eles pecaram, né? Deus falou, olha, vai ser 40 anos. Vocês vão ter que passar esses 40 anos aí como consequência do erro de vocês. E eles começaram a esquecer das promessas e ficar impacientes com aquela demora. Aí começaram a murmurar daquela forma contra Deus e levantando questões e procurando pretexto, né? Então é perigoso quando a pessoa ela às vezes começa a entrar nesse estado aqui, é muito perigoso, porque qualquer coisa é pretexto para ela poder falar da igreja, falar de Deus, falar do pastor, falar do irmão. Ela está procurando, na verdade, um pretexto para voltar para o Egito, né? Porque foi o que eles pensaram e quiseram fazer muitas vezes. E a Bíblia diz que por mais que eles não voltaram para lá, os seus corações voltaram. Os seus corações, na verdade, nunca tinham saído. Por isso que eles pereceram todos no deserto, aqueles que eram os adultos daquela época, né? 599.998, né? Ou um pouquinho mais, porque foram 600 mil homens adultos que saíram do Egito. Mas nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas essa promessa de Deus não cumpre, é porque Deus falou, mas não acontece, porque Deus usou o fulano, mas eu acho que o cara estava na carne, porque essa profecia aí, ou essa palavra que o pastor deu, isso aí não está acontecendo na minha vida, porque aí começa, né? Aí que perdeu mesmo, aí perdeu o crédito com Deus, perdeu a vida que tinha com Deus, perdeu o que tinha feito para trás, né? Caiu tudo no mar do esquecimento, porque começou a questionar e a murmurar contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. E segundo a Bíblia, foram 10 vezes que eles murmuraram contra Deus. 10 vezes, e Deus até chega a falar a Moisés, olha,
eu já estou injuriado com esse povo também. Eu não quero mais eles como meu povo, né? Talvez Deus estivesse testando Moisés também. Mas Deus falou, olha, 10 vezes eles já murmuraram contra mim. Já 10ª vez, já não estou mais aguentando esse povo aí. Deixa eu acabar com eles todos e de ti vou suscitar uma nova descendência, né? E a partir de ti vou levantar uma nova nação. Aí Deus, eu creio que estava provando Moisés também nessa hora. Senhor, não faças tal, que umas nações em relação a ti. Deus, é a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaac e Jacó. Né? Lembra-te, Senhor, dos teus servos. Aí Deus apaziguava ali e via como Moisés era fiel também na sua missão. Né? Em relação a tanta paciência com aquele povo. Porque se fosse outro, já tinha dito assim, Senhor, demorou. Manda fogo aí, fulmina esses 3 milhões de pessoas aí. Deixa só a minha família mesmo, esse povo não presta, esse povo é ruim. E Moisés sempre começava a murmurar do povo, né? Mas Moisés era muito paciente mesmo, né? E não, Senhor, olha, Senhor, tenha paciência. Eles murmurando contra Moisés lá, se fosse outro, dizer, Senhor, manda mais umas cobras aí, porque tem pouca, né? Manda mais, porque ainda tem pouco morto. Manda mais, Senhor. Se fosse outro, eu ia falar assim, Moisés vai lá, ô Senhor, eu sei que eles falaram contra mim, mas eu não ligo não, Senhor. Olha, tira essa praga aí, né? Assim como muitas outras pragas que Deus mandou e começava a matar, e matava 1.000, 2, 3, 17 mil. Aí lá ia Moisés, lá com incensário, com oferta a Deus. Ô Senhor, Deus, vai cessar a praga, Senhor. Ô Deus, cura minha irmã que ficou leprosa. E Deus falando, não, deixa eu matar, deixa eu acabar com essas pragas aí. A praga não é o que eu estou mandando, a praga é o povo, né? E Deus querendo fazer ali, já sem paciência com aquele povo. E o Moisés lá, talvez provando, cada vez provando Moisés, né? E ser um Moisés não é fácil, não. A gente às vezes tem, você às vezes, como igreja, você tem dificuldade com 30, com 40, com 50, com 100 pessoas. Eu imagino, eu fico pensando em Moisés, né? 40 anos líder daquele povo, e era gente que não acabava mais. Ele era tão. Ele passava o dia inteiro, às vezes, aconselhando, e era queixa entre um e outro. Ah, não, porque a ovelha é minha, na verdade ele roubou a minha ovelha. E não, olha, vai lá levar a ovelha do outro, né? E era bem assim, era coisa do dia a dia, era coisa assim, e ele tinha que ficar ali aconselhando, né? Aí que o sogro dele disse, olha Moisés, você vai morrer assim logo, coloca aí umas pessoas para te ajudar e tal. Ele foi lá, acatou o conselho do sogro e levantou 70 líderes lá para ajudar a aconselhar. As coisas menores eles resolviam, e as coisas maiores que eles não conseguiam resolver, eles levavam até Moisés e ele resolvia, né? Às vezes ele não tinha uma certeza pelas leis que Deus tinha dado, aí ele ia orar a Deus, ele ia perguntar a Deus, Deus, olha essa situação, eu não sei exatamente o que devo fazer. Aí Deus ia estava vendo aquela situação específica, né? E dava ele dava uma ordem, aquilo era que era para ser seguido. Então, para ser um Moisés, acho que nunca vai existir outro. Moisés, nisso aí não, né? Nunca vai existir um outro Moisés assim. Em Jesus ele tem as qualidades maiores do que todos, mas homem tendo nascido de mulher, né? Como Moisés, com aquela paciência, com aquele amor, com aquela perseverança com aquelas pessoas ali, acho que nunca mais vai existir outro como ele, né? Porque era difícil, né? É muito difícil ser o que ele foi, ou ser um líder hoje sem comparação de Deus mesmo, que tem paciência, que arrebanha, que cuida, que vai atrás, né? A ovelha deve pular cerca, foi lá no meio das pedras, está toda lá ferida, o lobo está quase pegando ela, e o pastor deixa aquelas lá que não redil guardadas, sai pelo meio dos valados, pelo meio dos pedregais, lá procurando aquela ovelha. Aí quando acha ela ferida, né, vai lá, sara as suas feridas, coloca ela no ombro, traz de volta para o redil. Não é fácil ser pastor assim, não. Né? Não é fácil, não. Eu preciso de muita coisa ainda para ser pelo menos um desse aí que tem um rebanhozinho que, né, vai lá. Tem hora que a gente acaba dizendo mesmo assim, olha, eu já não vou mais não, Senhor. Se o Senhor for atrás, o Senhor vai. Mas a gente às vezes acaba, de tanta coisa que acontece, a gente às vezes perde a paciência um pouco. É igual Moisés lá atacando a vara na rocha, né? Se eles pudessem pegar o cajado e tacar na cabeça, para ver se entra as coisas, né? A sinceridade é essa, né? A gente às vezes também perde a paciência. Eu queria ter 1/1000 da paciência de Moisés, né? É uma virtude assim, muito grande mesmo, que a gente precisa buscar cada vez na nossa vida para ter toda essa paciência que somos.
A serpente no deserto aqui. 2.1. A impaciência de um povo. Acusaram então Moisés de tê-los levado a um lugar para morrer no deserto, visto que preferiram ter morrido no Egito. O pior é que estavam tão ansiosos para chegar a Canaã e desprezaram o maná, que o sustentou por 40 anos sem faltar um dia, e começaram a murmurar, chamando o pão de Deus de pão vil. Números 21:5. Hoje muitos têm sido ingratos para com Deus, deixando de reconhecer suas grandes obras, como observa o apóstolo Paulo em Romanos 1, versículo 21, quando ele fala que nos últimos dias os homens seriam ingratos, né? Ingratos com os próprios homens, com o pai, com a mãe, com a sua igreja, com os seus irmãos, com as pessoas que um dia estenderam a mão. Né? Em Romanos 1, 21 diz que isso marcaria os últimos dias. Então, eles praticaram o pecado de murmuração contra Deus, mas o que Deus ficou mais triste com eles, mais decepcionados, foi com a ingratidão. Né? Dentro da murmuração, eles praticaram também a ingratidão. Né? Nós não podemos nunca esquecermos o que o Senhor tem feito por nós. É por isso que na igreja tem um testemunho. Né? É para você, é um momento para você agradecer, para você engrandecer, para você glorificar o Senhor por algo que Ele fez na sua vida. Né? Muitos poderiam dizer assim, mas não tem nada a ver com isso, mas nós reconhecemos as coisas pequenas, as coisas grandes, é o Senhor quem tem feito, os livramentos, a provisão, o cuidado, né? Que Ele tem ali, a gente sempre dá a mão de Deus nisso, né? E nós sempre queremos glorificar o Senhor por isso que Ele tem feito em nossas vidas. Deus, Ele preza muito a gratidão e se entristece muito com a ingratidão. Né? Então, no nosso dia a dia, em todo o tempo, né? É sempre tão bom dizer, Senhor, obrigado, né, por isso. Se acontecer uma coisa boa, você não precisa esperar o final de semana para você vir falar para os irmãos. Né? Primeiramente, você tem que falar para Ele, Senhor, muito obrigado, Senhor, Tu és bom, Senhor, como Tu é maravilhoso. É como um dia o diácono Cláudio teve uma experiência com Deus, e ele depois veio falar, foi ele mesmo, né, que Deus ele mostrou ali aquela experiência que ele teve, algo que ele estava precisando, não sei se foi financeiro. Aí ele esqueceu até da bênção que recebeu, daquela bênção que Deus deu, e ele começou a glorificar o Senhor e dizer, eu tive uma experiência com Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor ouve mesmo, o Senhor faz mesmo, né? Como Deus é tremendo, a gente ora e Deus faz, né? Deus supre a nossa necessidade. E ele esqueceu até da bênção que tinha recebido, Deus quer um dinheiro que ele ganhou, que ele achou, sei lá. E ele deixou de lado a bênção e foi glorificar o Senhor da bênção, né? Então, Deus se agrada muito disso, irmãos. Deus dá muitas mais bênçãos quando a gente tem um coração grato, né? Nós temos um coração agradecido, um coração reconhecedor, um coração valoriza, não para Deus como as pessoas, né? É bom também, não que a pessoa esteja buscando isso, né? Mas é bom, em particular, pelo menos, você agradecer, reconhecer um dia que você está ali, está vitorioso, tá? Aí você lembra que foi aquele irmão fulano de tal que te trouxe para Jesus, aí você, diante da igreja ali, vai lá e fala, hoje eu quero reconhecer aqui a vida do irmão ali, que ele foi quem pregou para mim, que Deus abençoe a vida dele, né? Ele foi um canal de Deus para levar salvação para a minha vida. A pessoa fica feliz, né? Com isso aí. Não que a pessoa busque isso, né? Mas é bom, né? Às vezes a gente lembrar e reconhecer e agradecer a Deus e a pessoa também que fez alguma coisa boa por nós, ser grato, né? É muito bom isso aí diante do Senhor. Juízo e correção de Deus. Dessa forma, o povo ficou sujeito ao juízo de Deus e à disciplina. O Senhor enviou serpentes ardentes ou abrasadoras porque sua picada causava grande dor e inflamação, fazendo com que as pessoas sofressem e morressem rapidamente. Oportunidade de libertação. Então Moisés orou pelo povo e, mais uma vez, Deus ouviu a voz do seu servo e enviou uma resposta para a libertação do povo. Mandou que Moisés construísse uma serpente ardente, uma serpente de metal, a qual foi fixada numa haste, de tal forma que todos aqueles que fossem mordidos pelas serpentes, que olhassem para a serpente de metal, seriam curados e ficariam vivos. Talvez seja uma representação aqui em relação a Jesus também. A Bíblia diz que quem recebe o Evangelho vai ter a vida, né? Mas quem rejeita o Evangelho, quem rejeita Jesus, vai receber a morte, né? Porque foi a escolha da própria pessoa. Então Deus colocou essa oportunidade das pessoas serem salvas. A mesma serpente que podia matar, também se eles olhassem para aquele simbolismo daquela serpente, reconhecendo ele que havia cometido, e como a irmã falou,
talvez assim, transferindo para aquela serpente aquilo que estava sobre eles eram curados, né? Então, da mesma forma hoje, irmãos, quem busca Jesus recebe a vida, né? Quem olha para Jesus é iluminado, a Bíblia diz. Quem despreza Jesus recebe a condenação, a morte, por escolha própria da pessoa. Né? Não tem esse negócio de no final vamos ver, né? É Deus quem decide, é nós que decidimos, a palavra de Deus nos ensina. Nós que temos que decidir. O Senhor diz: eis que tem um povo diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e da morte, o caminho da bênção e da maldição. Agora o conselho que eu dou para vocês: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Né? Então é uma escolha das pessoas. A parte de Deus é prover a opção, né? É fazer com que o homem, depois que pecou, só tinha uma estrada, o final dessa estrada era a morte. Mas Deus proveu a opção. Agora a pessoa que tem que fazer a escolha, né? Cada um tem que fazer a sua escolha. Olhando para Jesus, a serpente foi levantada para que os israelitas olhassem para ela e fossem curados fisicamente. Jesus também foi levantado entre os homens, suportando e levando os pecados e as dores de todos os que olharem para ele com fé, sendo libertos da morte eterna. Quando fixo meu olhar pela fé em Jesus, descortino a grande obra do Calvário. Ele morreu por mim. Eu nasci em pecado, sem Deus, permaneci no pecado e estaria destinado à morte espiritual. Mas ele morreu por mim para me libertar, me dar uma nova oportunidade. A serpente era um símbolo do pecado e Jesus Cristo foi feito também pecado por nós, para que pudéssemos ser reconciliados e declarados justos por Deus. Quando olho para Jesus, desvencilho-me dos embaraços e das dificuldades, a fim de alcançar a minha vitória crendo nele. Quando olho para Jesus, contemplo o seu amor por mim e a provisão de bênçãos incontáveis para a minha vida. Você pode ver também as referências que ele dá. Então, esse aqui é um discernimento do autor, né? Em relação a olhar para Jesus e não olhar para Jesus. É Jesus sendo representado por aquele simbolismo da serpente. Né? Quem olha para Jesus vai receber a cura, né, do mal maior que é o pecado e vai ter novamente acesso a Deus através de colocar os seus olhos em Jesus. Olhar no sentido aqui, não só olhar, né, fixar os olhos ali, olhar no sentido de reconhecer por que ele estava lá, por que ele morreu ali, né, o que levou a estar ali, né, que foram os meus pecados, que foi a substituição por mim, que ele suportou ali o sofrimento pelos meus pecados. Então, olhar para Jesus nesse sentido e tomar uma posição em relação a isso, né? Porque não é só olhar, é como crer. Tem muita gente que diz: eu acredito, eu creio, eu respeito, eu leio até a Bíblia, né? Mas não está praticando, não está vivendo segundo a palavra de Deus, então não faz sentido, não tem resultado, né? A pessoa só vai ter o conhecimento, mas não vai ter a prática daquilo que ela está conhecendo. Então tem que se envolver, né? O crer que envolve, o crer que batiza, o crer que segue, o crer que pratica, né? O crer que toma a sua cruz e carrega a cada dia, o crer que se transforma em discípulo de Jesus e tem ele como sequência. Não é simplesmente acreditar, todo mundo acredita, né? Até é confuso acreditar em Jesus, né? Até o Mahatma Gandhi acreditava em Jesus. Ele mesmo fala um dia: eu creio no Cristo do cristianismo, mas não creio nos cristãos, né? Não acredito neles, por causa do testemunho, porque ele via na vida dos cristãos quando ele viveu na Inglaterra. Então ele dizia isso, que ele acreditava no Cristo, no cristianismo, mas não acreditava nos cristãos porque eles não eram cristãos verdadeiramente, né? Eles não eram como Cristo, eles não praticavam o verdadeiro cristianismo. E aí ele foi lá e fundou a falsa religião dele e pregava bem, pregava aquelas coisas todas que são até coisas boas, né? Mas que não podem levar à salvação. Então, nós temos que olhar para Jesus no sentido de viver Jesus, de seguir Jesus, de ser discípulo de Jesus, de praticar as palavras de Jesus, né? É como diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que disse que está nele também deve andar como ele andou, né? Tem que seguir as pisadas dele, tem que andar na sombra dele, né? Não adianta só acreditar todo mundo acredita. A Bíblia mesmo diz que o Satanás, o diabo lá, com os demônios que estão com ele, todos eles acreditam em Jesus. Acreditam tanto que estremece nas bases, né? Quando
Você fala o nome de Jesus, o demônio grita. Quando o demônio está movimentado com uma pessoa, você fala o nome de Jesus, o demônio já começa a gritar, já começa a querer correr. Às vezes você nem tem tempo para falar, sai. Né? É por isso que fala sai antes, eu acho. Né? Sai em nome de Jesus. Porque se você falar em nome de Jesus, ele já saiu, não foi embora. Porque ele estremece quando ele ouve o nome de Jesus. Então, mas ele é desobediente, ele é perverso, ele é mau, ele não anda nos caminhos de Deus, ele não pratica a palavra de Deus, né? Ele acredita em Deus. Então, irmão, é como diz o ditado, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Isso não é um ditado simplesmente, não. Tem muita gente que tem boa intenção, tem muita gente que faz coisas boas, né? Que leva uma vida até correta, que não faz coisas assim tão maus, né? Mas sem Jesus não pode ser salvo. Ela como diz o ditado também, ela pode até viver sem Jesus, mas se ela chegar a morrer sem Jesus, ela está perdida eternamente, porque Jesus é o único que conduz a salvação. Amém? A carreira e o alvo. Existem diversos tipos de corridas. As de curta distância, que exigem muita velocidade e uma explosão de força, como as corridas de 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros, e as mais longas, que precisam de muita resistência para percorrer 2.000, 3.000, 5.000 ou 10.000 metros. Também são famosas as corridas com obstáculos, nas quais o atleta tem que correr e saltar ao mesmo tempo. Outro tipo interessante é a corrida de revezamento, em que um perfeito entrosamento da equipe é necessário. Nenhum atleta corre em vão sem ter um alvo definido. Gálatas 2:2 diz, e Filipenses 2:16. Assim, nós também estamos nos esforçando para a maior vitória de todos, a vitória sobre o pecado e o prêmio da vida eterna. Então, irmãos, essa corrida que o apóstolo aqui fala sobre ela, em Hebreus capítulo 12, né? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande dúvida de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, a nossa corrida poderia ser simbolizada como uma corrida aí de 10.000 metros, com obstáculos, e essa corrida de revezamento, né? Aquela corrida que você passa o bastão para o outro, né? Você corre, vai correndo e vai passando o bastão. Então é uma corrida em equipe, é uma corrida juntos, é uma corrida longa e é uma corrida com obstáculos. Por isso que ele diz aqui, né? Corramos com paciência. Por quê? Porque a corrida é longa, a caminhada é longa. E também diz que nós devemos deixar todo embaraço que está no caminho, são os obstáculos da caminhada, né? E é uma corrida que não pode ser feita sozinha, tem que ser uma corrida em equipe, né? Um ajudando o outro, um colaborando com o outro, porque senão todos vamos cair, os obstáculos vão nos derrubar, ninguém vai conseguir chegar no final, ninguém vai ter prêmio nenhum, né? E o prêmio é nos encontrar com Jesus no final, por isso olhamos para ele. Então essa corrida que nós estamos correndo. Tem gente que é sugoi, né? Começa assim, uma explosão mas acha que a corrida é 100 metros, acha que é 200, é 400. Aí você já fala assim, irmão, não é que você quer jogar água fria, né? Mas você fala assim, irmão, menos. Eu já estou na corrida já faz algum tempo, né? Uma léguas já. Então, irmão, vai com paciência, como ele fala aqui, né? Corramos com paciência. Então tem que, né? Vai com fôlego, vai cuidado. A corrida não é só 100 metros, a corrida não é só um culto, não é só um mês, um ano, a corrida é longa. Então, vai com paciência, cuidado com a corrida é uma corrida com obstáculos, né? Aí o camarada vai lá, dá uma disparada, né? Toma um fogo assim, daqui a pouco ele não vê, tá um obstáculo na frente, ele não tem costume de correr com obstáculo. Aí já quebra a cara no chão às vezes e, eu pensei que era tão difícil assim, né? Aí se levanta, bate a poeira e continua. Então nós temos que ter essa consciência, é uma corrida longa, uma corrida com obstáculos, uma corrida que nós precisamos fazer dependendo e ajudando uns aos outros. A carreira proposta. A vida cristã é acertadamente comparada a uma corrida. Dependendo da ocasião e das circunstâncias, pode ser uma corrida de velocidade. Por exemplo, quando estamos fugindo de praticarmos o mal,
Pode ser uma corrida de resistência, para enfrentarmos o inimigo e suas ciladas. Outras vezes surgem obstáculos que têm que ser superados enquanto corremos. Também é como uma corrida de revezamento, pois precisamos de um bom entrosamento com os nossos parceiros e membros do corpo de Cristo para conquistarmos a vitória. Né? Então, é isso aí. O preparo, todo atleta para vencer uma corrida precisa desenvolver uma preparação extensa e árdua, participando de um longo treinamento, cuidando da saúde e alimentação, fazendo os mesmos exercícios diversas vezes, tudo isso para eliminar gordura e criar músculos fortes que serão fundamentais para ajudar o corpo a armazenar energia, suportar a fadiga e criar resistência aeróbica. O crente também só conseguirá vencer a corrida cristã submetendo-se a um preparo constante e adequado, para tal é indispensável se alimentar da palavra de Deus, né? Então tem que, às vezes a gente é gordinho no físico, mas tem que ser pelo menos atleta no espírito, né? No espírito tem que pelo menos ser um atleta. O ataque do inimigo. Às vezes estamos no pelotão da frente em nossa corrida cristã. Está dando tudo certo, estamos liderando o sufoco é grande, mas o nosso preparo permitiu uma grande resistência. Estamos sendo até aplaudidos, quando de repente o inimigo se infiltra para nos prejudicar, nos agarrar, fazendo-nos perder o alvo da nossa vocação. O inimigo vai te atacar durante essa corrida, pode ter certeza disso. Se já há obstáculos, ele vai colocar mais ainda, suportando o cansaço, tanto na fase da preparação quanto na corrida propriamente. O cansaço está sempre presente. Não é fácil se disciplinar para investir uma grande parte do tempo repetindo sempre o mesmo tipo de exercício. Oração, jejum, leitura da Bíblia, culto, comunhão com os irmãos. Né? É exercício repetido, né? Mas é o que vai nos levar ao final, à chegada, ao prêmio. Correndo com paciência. Na Bíblia, a paciência tem que ser acrescentada à piedade, ao amor fraternal, à caridade, juntamente com uma soma da fé, mais virtude, mais ciência, temperança, o que estabelece uma aritmética de Deus. Isso resulta num atleta bem preparado, um crente produtivo, operante e que tem a visão focada em Deus, reconhecendo que só pode se manter nessa corrida por causa da obra purificadora de Jesus. A vitória, a chegada. Olhando para Jesus enquanto percorro a corrida espiritual proposta, tenho minha vitória contra Satanás garantida, porque Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8b. E ao ressuscitar, recebeu um nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2,5 a 11. Aleluia. Conclusão: perigoso perdermos a visão celestial, deixando de olhar para Cristo e olhar para o mundo ou para a nossa volta, principalmente porque estamos em plena corrida buscando a vitória. Então, irmãos, nessa corrida, não perca a visão focada em Jesus. Isso é muito perigoso, né? Não esteja atento aos obstáculos, atento à corrida, atento a todo momento. Você às vezes tem que correr um pouco mais, né? Ficar ali no seu lugar, respirar mais, né? Tomar mais um fôlego, mas que a tua visão sempre esteja lá no final da corrida em Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? E nessa corrida, já disse alguém um dia que quem ganha não é quem chega em primeiro, segundo e terceiro, é quem chega no final, né? Todos que chegam no final são ganhadores, são vencedores e serão coroados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Às vezes você vê 10 mil pessoas correndo, só 3 ganham, né? Mas na corrida de Jesus é todos que chegam e atravessam a linha final. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Cuidado com aquilo que tenta tirar o seu foco, irmãos. É o alvo principal dessa lição, né? Cuidado, tem muita coisa, o diabo é esperto, ele não é bobo, ele vai causar situações, ele vai levantar coisas, né? Tudo para você tirar a visão de Jesus. E coisas às vezes fortes, né? Coisas que às vezes vão abalar você, vão entristecer você, vão enfraquecer você. E você precisa nessa hora lembrar e dizer: isso tudo está acontecendo para a minha visão sair de Jesus. Isso é perigoso, né? E você volta a sua visão de Jesus ali. Deixa tudo na mão dele, né? As coisas, ele mesmo vai cuidar, ele mesmo vai fazer resolver. Então, muito cuidado, irmão. Pensa nisso, né? Quando vierem situações, talvez você está pensando ali, mas isso não tem nada a ver. Mas às vezes tem sim, né?
Às vezes não é natural só aquilo, às vezes o diabo está por trás. É tudo para você enfraquecer, entristecer, né, desanimar, tirar a visão de Jesus, no foco do Senhor Jesus. Cuidado, nessa hora mesmo. Por que será que está acontecendo isso? Será que isso é só natural? Será que isso é normal? Né? Será que isso é uma artimanha do inimigo? Será que o diabo está por trás disso? Né? Porque eu já estou mesmo caindo na situação. Aí você vai ver que a visão está sendo tirada, né? Aí você volta rapidamente a visão para Jesus, né? E aquelas coisas que nós vimos aí, que vai te trazer resistência, força, né? Aí volta a orar, volta a ler a palavra, volta a buscar a Deus. Aí você vai ver como as coisas vão se encaixar, aquilo ali mesmo por si mesmo às vezes vai se resolver, Deus vai intervir naquilo que é difícil, né? E ele mesmo não vai permitir. Quando a gente não permite, ele também não vai permitir que nada tire a nossa visão dele. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Amanhã não vai ter oração à noite, porque vai ter ensaio, né? Vamos estar saindo para a vigília. Aí a vigília, 23 horas, no sábado, no nome de Jesus. Vai ser desse, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar jejuando orando para que Deus abençoe grandemente. Amém. Senhor, obrigado por esse estudo. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor possa falar melhor em nossos corações. Senhor, se agora mesmo aqui no nosso dia, nas nossas vidas, na vida de alguém que esteja assistindo, que vá assistir, Senhor, pela internet, Senhor Deus, se algo já tem roubado nossa visão, se alguma coisa, Senhor, já tem nos feito embaraçar os nossos pés nessa corrida, Senhor, que é longa, que é de resistência, que tem que ser uma corrida, Senhor, em conjunto, meu Deus, e às vezes alguém está tentando correr sozinho, às vezes alguém, Senhor, não está percebendo as ciladas do inimigo, os embaraços que tem que colocar no caminho, às vezes a própria pessoa, meu Deus, colocando embaraços, desculpas em sua vida, Pai, que não serão aceitas por Ti, meu Deus, vai despertando agora. Tira, Senhor Deus, a cegueira, tira, Senhor, a visão de outros lugares e ajuda, abençoe e coloque a nossa visão de Ti, Pai, a cada dia. Nos ajude, Deus, porque essa corrida talvez ainda seja longa, Pai, e nós precisamos de força para resistir, Senhor. Nos ajude a cada dia, Pai, que, ó Deus, cada culto, Deus, cada vez que nós buscamos a Tua presença, cada vez que nós lemos a Tua palavra, cada vez que nós estendemos a mão para alguém, cada vez que nós amamos alguém, cada vez, Senhor, que nós nos dominamos, cada vez, Senhor, Deus, tudo isso sirva como fortalecimento para a nossa caminhada, para a nossa corrida. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, renova o teu povo, Senhor, renova o fôlego espiritual do teu povo, Pai, para correr, meu Deus, sem parar, sem dar gosto para o inimigo, Senhor. Meu Deus, por mais que situações surjam ao nosso redor, nós não venhamos tirar nossos olhos de Jesus, Pai, porque é perigoso, Senhor. Nós queremos chegar no final desta caminhada, no final desta carreira, meu Deus, e receber, ó Deus, a coroa da vida para a glória do teu santo nome. Ajuda, Senhor, aqueles que já estão caídos, aqueles que já foram derrubados, meu Deus, nesta caminhada, e sejam reerguidos pelo Senhor, e possam, meu Deus, voltar a colocar os olhos em Ti, Pai, para a glória do teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos por tudo. Leva-nos em paz, Senhor, já pedimos, abençoa a vigília, abençoa, Senhor, o culto do domingo, em nome de Jesus, Senhor da glória, que o Senhor possa fazer grande maravilha neste lugar. Nós cremos, oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Salve o Senhor com a paz do Senhor e diga para ele: olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Amém? Deus abençoe. Olha para Jesus. Cada quilômetro, cada metro, cada passo, cada fôlego.
raça estão